Recentemente, Five Nights at Freddy's tem dado muito destaque para um dos seus personagens mais antigos, a Chica. E no vídeo de hoje eu venho lhes dizer que isso não é uma mera coincidência, e sim algo feito de propósito pelo Scott Cawthon. Bom, tudo isso começa no Secret of the Mimic, onde descobrimos que a Chica já foi uma personagem de uma franquia à parte, e que inicialmente não tinha conexões com a Fazbear, ao menos isso é o que o jogo dá a entender. No jogo, vemos que a Murray trabalhava em conjunto com a Chica's Party World para fazer concepts para o restaurante, produtos e até mesmo uma fantasia da Chica. E sim, o jogo dá a entender que a Chica não era um animatrônico nem mesmo um traje de Springlock a princípio, e sim uma fantasia. Até aí, nada demais. Porém, esse ano foi lançado o Ultimate Guide 2.0, um livro de FNAF que basicamente funciona como uma enciclopédia para a franquia. E apesar dessa série de livros serem conhecidas por terem erros grotescos, esse lançamento parece ter sido direitinho, exceto por uma coisa bem estranha. Entre o capítulo de Help Wanted 2 e o de Secret of the Mimic, temos uma entrada de um suposto minigame chamado Chica's Secret Party. E esses capítulos estão em ordem cronológica de acordo com o lançamento dos jogos. E é aí que a coisa fica mais estranha, pois nesse capítulo somos apresentados a um minigame secreto, que supostamente ficou disponível por 3 dias no site Scott Games em 2016. Ou seja, se ele tá entre Help Wanted 2 e Secret of the Mimic, ele deveria ser um jogo que saiu entre 14 de dezembro de 2023 e 13 de junho de 2025, mas o livro diz que ele foi disponibilizado num período de 3 dias em 2016. Ou seja, esse minigame supostamente saiu antes ou depois de Sister Location, que saiu em 7 de outubro de 2016. E tem mais, em 2016 esse site era ativo e usado pelo Scott para divulgar teasers dos próximos jogos, e é impossível isso ter passado despercebido. Um monte de gente entrava naquele site diariamente para checar se algo novo foi postado. E a parada fica ainda mais estranha, porque o livro diz que se você quiser mais informações, é só procurar em wikis, sites de fã, só que em nenhum lugar isso foi postado ou publicado. Até porque esse suposto minigame secreto nunca existiu, isso é algo completamente novo. Mas por que isso tá aqui? Bom, antes de mais nada, essa seção do livro é real e não foi um erro que acabou indo pra versão final. Até porque quando o Dalko perguntou sobre isso pro Scott numa live, o Scott literalmente tentou fugir do assunto falando que ia embora da live, ou seja, tem caroço nesse angu. Então, sem mais delongas, vamos analisar o que essa seção do livro pode significar. Primeira página. No início dela, vemos uma pequena anotação no canto superior direito e 4 imagens do suposto minigame. Vamos começar pela anotação. Chica está dando uma festa. Nesta festa, há muitos convidados para alimentar com cupcakes deliciosos e alguns convidados indesejados que invadiram a festa. A festa secreta da Chica quase foi um jogo secreto, pois só esteve disponível online por um curto período de tempo, 3 dias para ser preciso, no scottgames.com em 2016. Informações e dicas ainda podem ser encontradas em sites de fãs sobre a misteriosa festa secreta, então confira se quiser saber mais. Vamos lá. Esse minigame parece ser muito semelhante ao minigame da Circus Baby em Sister Location, onde também damos cupcakes para várias crianças. E bom, sobre o livro dizer que esse minigame esteve disponível por 3 dias, é literalmente impossível que isso tenha acontecido. Vai por mim, não iriam deixar passar isso batido. Mas eu genuinamente não entendi a parte quase foi um jogo secreto. Talvez o livro esteja tentando dizer que não foi um jogo secreto, pois supostamente ele existiu e ainda foi catalogado pela comunidade, onde o livro até sugere que o leitor vá atrás de informações. Mas independentemente do que ele esteja tentando dizer aqui, ele tá mentindo. Agora nas imagens ao lado. Ao lado do bilhete tem 4 imagens do minigame. A primeira é de uma sala bem semelhante a um minigame que vemos em FNAF 3, o Mangle's Quest, só que com várias decorações de festa e alguns sprites alterados. A seguinte é dentro de um porão escuro, onde o cano foi quebrado e está vazando água. A terceira é de uma cozinha com um cachorro tentando comer os cupcakes. E por último, mas definitivamente a mais importante, o lado de fora da casa do Midnight Motorist, onde vemos a Chica deixando pegadas para trás. É literalmente o mesmo lugar, a janela quebrada, a chuva. Talvez, e só talvez,
essa imagem tenha finalmente respondido a pergunta de quem deixou aquelas pegadas pra trás. Mas eu não vou afirmar isso, já que pode muito bem ser uma peripécia do Scott Cawthon, mas é impossível deixar isso passar batido. E de certa forma, é a única evidência crível de quem pode ter deixado aquelas pegadas pra trás. A seguir vamos ter descrições de personagens e ambientes do minigame. A primeira descrição é da Chica, que diz: Chica percorre sua festa secreta saltitando e pulando pelos níveis, coletando todos os cupcakes cor-de-rosa que consegue. Ao longo dos níveis, bebês imploram por deliciosos cupcakes. Chica leva os cupcakes que coletou para os bebês, transformando os bebês chorões em bebês alegres. Quanto mais bebês ela acalma, mais sua energia vital aumenta, permitindo que ela acelere quando necessário para os níveis especiais. A questão é, será que Chica conseguirá completar todos os níveis sem ser pega pelas misteriosas figuras sombrias? Primeiro, claramente essa energia vital que a Chica coleta da alegria dessas crianças é remanescente. Não existe outra explicação além dessa, já que essa energia vital fortalece ela e permite que ela ainda por cima fique mais rápida. E como a gente sabe, o remanescente possui propriedades curativas e fortalecedoras. Isso é apresentado em Fazbear Frights, na trilogia da Charlie e em Sister Location. A descrição da Chica termina falando sobre misteriosas figuras sombrias. E bom, existem alguns personagens que podem se encaixar nesse papel. Os mais óbvios são os Shadows, mas eu particularmente não sei dizer se pode ser eles, já que muitas vezes eles aparecem como seres que ajudam os personagens, como no livro Twisted Ones, onde uma figura sombria do Fred guia os personagens, mas em contrapartida, o Shadow Fred guia os animatrônicos pro William Afton nos minigames do FNAF 3. E ainda é incerto o que é o Shadow Fred exatamente e também o porquê ele fez isso. Já o Shadow Bonnie aparece no FNAF 2, podendo fechar seu jogo caso você não coloque a máscara ou abra o monitor. Ele também aparece em um minigame do FNAF 3, auxiliando no Happiest Day, mas ele também aparece nos livros como uma figura que amedronta um personagem da história Hide and Seek. Então é meio incerto se o Shadow são uma ameaça ou não, já que durante toda a franquia, ambos fizeram coisas boas e ruins, mas como o livro deixa explícito a ideia de figuras sombrias, existe uma grande possibilidade que seja eles. Mas não dá pra negar a ideia de que uma dessas figuras sombrias pode ser o William Afton, já que ele sempre foi descrito como um homem que age nas sombras, e por isso seu sprite sempre foi roxo, uma cor escura que contrasta com o amarelo claro do seu traje de Spring Bonnie. Mas existe uma quarta possibilidade: Michael Afton. Desde o filme de FNAF 2 ficou mais claro do que nunca que o Michael já obedeceu às ordens do seu pai. A gente vê isso em Sister Location, onde descobrimos que o Michael foi pra CBR a pedido do William, e também numa tela rara do Pizzaria Simulator, onde vemos 4 figuras num pôster: um palhaço, um urso e um titereiro com um traje roxo manipulando uma mini versão dele. Tava na nossa cara o tempo todo. E pra reforçar a ideia que uma dessas figuras sombrias pode ser o Michael, ele literalmente fala que tem agido nas sombras na cutscene final da Custom Night do Sister Location. Ou seja, pode ser o William e o Michael ou os Shadows, mas o meu palpite é que essas figuras sombrias sejam os Aftons. E um último detalhe fatal: a Chica desse minigame é a Toy Chica. E o que isso quer dizer? Muita coisa, na verdade. Vamos lembrar que esse minigame dá a entender que quem deixou aquelas pegadas no Midnight Motorist foi a Toy Chica. Sabendo disso, a gente pode finalmente colocar uma data nesse minigame: 1987, ou seja, a morte da Charlie ocorreria após o MCI, já que sabemos muito claramente que o minigame secreto do Midnight Motorist se passa após o assassinato da Charlie. E isso tudo explicaria o porquê dentro do carro do William Afton no Five Laps at Freddy's tem 2 dados com os números 8 e 7. Olha, talvez eu tenha chegado em algo aqui. E isso mudaria algumas coisas no Midnight Motorist. A primeira é que o Michael Afton seria a pessoa que foge de casa sem sombra de dúvidas, e a pessoa no sofá só poderia ser a senhora Afton. Mas por que a Toy Chica iria até a casa dos Aftons? Muito simples, aquela não é literalmente a Toy Chica, e sim a Puppet dentro dela. Isso te lembra algo? Exatamente o que a gente vê no filme de FNAF 2, mas isso é só uma suposição barra teoria minha, que eu criei juntando todos os pedacinhos que esse minigame secreto e o filme de FNAF 2 deixaram. Mas eu quis expor essa teoria porque sim, o vídeo é meu, enfim.
vamos continuar. Os bebês chorões. As fases da festa secreta estão repletas de bebês irritados, aos quais Chica precisa alimentar com cupcakes para completar suas tarefas. Na maioria das fases, os bebês ficam felizes com apenas um cupcake. Chica descobre que, ocasionalmente, os bebês precisam de mais de um cupcake para parar com as birras. E às vezes, ela precisa ser super rápida para concluir suas tarefas. Nada demais, apenas uma descrição dos bebês que são bebês. As figuras sombrias. Em uma reviravolta furtiva no jogo, há duas figuras sombrias se esgueirando pela festa. Chica precisa seguir uma das figuras sombrias para descobrir quem é a pessoa por trás da sombra. Quando ela se encontrar cara a cara com uma figura sombria, sua melhor opção é correr na direção oposta e se esconder. Cuidado! É muito importante não seguir a figura sombria errada, ou então as figuras te atrapalham e uma delas pode te matar. Ao menos isso é o que eu acredito que o ou então quer dizer. Pra mim tá mais claro do que nunca que essas figuras são os Zeftons, mas não dá pra ter certeza. Porém, o livro deixa claro que você vai descobrir quem é a pessoa por trás da sombra. Não a coisa, não o animatrônico, é pessoa. Então, eu vou chutar que seja as pessoas que são associadas à sombra, William e Michael Afton. Agora, vamos para as descrições dos locais. E lendo elas, parece que o livro colocou tudo fora de ordem. E é praticamente impossível colocar tudo em ordem de uma forma coesa. Então eu vou contar na ordem que o livro apresenta. A casa. A festa secreta acontece em uma casa que é um labirinto de objetivos aventureiros, com 10 níveis engenhosos para completar e vencer o jogo. Há 2 quartos, abre parênteses, e um quarto secreto, fecha parênteses, um banheiro, uma cozinha com sala de jantar, uma sala de estar, um escritório, uma garagem, um porão e um sótão, cada um com uma tarefa única que a Chica precisa cumprir para vencer os níveis e finalmente dar boa noite aos seus convidados. Que casa é essa? Difícil afirmar com 100% de certeza, mas tendo em vista a última imagem, eu presumo que seja a casa do Midnight Motorist, ou seja, a casa dos Zeftons. Os níveis. Os níveis dos cômodos estão distribuídos esporadicamente pela casa de 3 andares. Curiosamente, Fredbear aparece caminhando pelos corredores. Chica pode achar útil ouvir o que ele tem a dizer. No entanto, quando ele decide falar com ela, é um mistério. Chica pode descobrir dicas e ferramentas secretas interessantes ao longo da festa para ajudá-la a atingir seus objetivos. O Fredbear caminhando pelos corredores que aleatoriamente decide conversar com a Chica e que pode ajudá-la durante o jogo. Interessante. Apesar desse Fredbear provavelmente ser um animatrônico, já que ele anda pelos corredores, eu não consigo deixar de associar ele à pelúcia do Fredbear que a gente vê em FNAF 4, que conversa com a criança chorona e que também ajuda ela, da mesma forma que esse Fredbear. O porão escuro. O porão não é apenas escuro e assustador, mas também há um cano que quebrou e o porão está se enchendo de água. Há 3 bebês chorando que precisam ser alimentados com cupcakes e salvos, cada um estrategicamente escondido dentro do porão escuro. Assim que você alimenta um bebê, o pequeno para de chorar e flutua feliz na água que sobe e sai em segurança pela janela do porão. No entanto, Chica deve salvar os bebês dentro de um limite de tempo de 3 minutos. Ok, eu vejo 2 interpretações para esses bebês flutuando. A primeira é que o porão enche com tanta água que acaba chegando até as janelas do porão e os bebês flutuam nela para sair de lá. A segunda é que esses bebês não são literais bebês, e sim espíritos que descansam em paz após a Chica os ajudar. Mas eu prefiro acreditar que esse trecho não quer dizer isso, apesar de eu acreditar que, de fato, essas crianças são espíritos sendo ajudados pela Chica. Abaixo dessa seção existe um bilhete. Assim que Chica completa este nível, a campainha da porta da frente toca. Quando Chica abre a porta, um pacote é deixado na soleira. Dentro do pacote há uma ferramenta secreta, um bloco de queijo. O mais interessante é que assim que a Chica completa um nível, Fredbear está pronto para conversar. Ele compartilha o quanto os cachorros amam pizza. Interessante, mas não tem muito o que comentar, então vamos para a próxima descrição. A cozinha e a sala de jantar. 3 bebês estão chorando e espalhados pela cozinha e sala de jantar. Há cupcakes escondidos nos armários da cozinha. O desafio é um cachorro muito sorrateiro, que quer pular e devorar os cupcakes assim que Chica abre um armário. Para distrair o cachorro sorrateiro, Chica precisa pegar uma pizza que está assando no forno para atrair o cão faminto para longe dos cupcakes, dando a Chica tempo suficiente para alimentar os bebês necessitados. O cachorro sorrateiro come rápido e Chica só pode pegar outra pizza
pizza depois de 30 segundos. Chica pode ou não precisar de um power-up para alimentar esses bebês. Cachorro no minigame da Chica. Pode ser uma mera coincidência, mas vale lembrar que o William Nefton atraiu a Suzy, criança que possuía a Chica, dizendo que o cachorrinho dela não estava morto. E a gente vê isso no minigame Fruity Maze no FNAF 6, mas muito provavelmente é uma coincidência, já que é muito improvável que essa seja a casa da Suzy, e além disso, o cachorro que a gente vê no Fruity Maze é amarelo. E esse detalhe importa muito, já que a aparência da personagem jogável do Fruity Maze é uma menina loira com um vestido rosa, tal qual a Suzy. Então eu acredito que seja apenas uma coincidência, e já que o minigame muito provavelmente se passa na casa dos Eftons, talvez esse cachorro seja deles, pois na gameplay do FNAF 4 é possível ouvir latidos de cachorro, mas isso é só uma teoria, não dá pra afirmar nada em FNAF até que se prove o contrário. Enfim, a sala de estar. Os bebês impacientes estavam mais do que um pouco perturbados e derrubaram coisas na sala de estar. Um disjuntor queimou e as lâmpadas estão piscando. Cada vez que as luzes voltam a acender, os bebês se movem para um lugar diferente, deixando Chica confusa. Assim que você entra na sala de estar, o cronômetro pisca para 1h30 e inicia uma contagem regressiva, e uma das figuras sombrias pode pegar Chica quando ela não estiver olhando. Chica deve encontrar os cupcakes escondidos e pegar os bebês no lugar certo quando as luzes piscarem, para alimentá-los antes que o cronômetro acabe, ou antes que ela seja pega de surpresa. Uma das figuras pode pegar Chica se ela não estiver olhando. Olhando pra quê exatamente? Pras figuras? Ou quando ela não estiver prestando atenção? Meio incerto. Mas você sabe o que é certo? Apoiar o canal, se tornando um membro ou doando no LivePix. Lembrando que caso você se torne membro, seu nome irá aparecer no final de todos os vídeos. E caso você doe no LivePix, eu irei ler a sua mensagem em vídeo. A não ser que você mande algo bizarro preconceituoso, aí eu vou pegar seu dinheiro e ficar quieto. Aliás, nenhum benefício do Seja Membro foi feito ainda, e eu só vou fazer quando alguém assinar. Até porque eu não sou trouxa. Enfim, continuando. Mas me deixa em dúvida se só uma das figuras é agressiva, ou se elas não atacam em conjunto. Enfim. Quarto principal. Quando Chica olha pela janela do quarto principal, ela misteriosamente vê Bonnie andando de um lado para o outro no quintal. No quarto, há dois bebês chorando. Um está em cima da cama e o outro está no armário, sem nenhum cupcake à vista. Conforme Chica se aproxima da cama, ela nota um pouco de glacê rosa no chão. Ao se aproximar para inspecionar, uma mão dourada e felpuda surge, quase pegando Chica pela perna. Ela pula para o lado bem a tempo. Ela agora precisa descobrir como pegar os cupcakes guardados debaixo da cama sem ser agarrada. O que diabos o Bonnie tá fazendo, eu não sei. Mas o que a gente pode ter certeza é que essa coisa dourada debaixo da cama é o Golden Freddy, e a nota abaixo confirma isso. Mais tarde, Chica retorna com um pequeno chapéu preto. Assim que a mão se estende, Chica oferece o chapéu preto e, em troca, recebe um prato com 2 cupcakes rosa. É muito interessante ver que nesse minigame, o Golden Freddy e o Fredbear são duas coisas separadas, e talvez isso queira dizer que cada um representa uma das almas que compõem o Golden Freddy, Cassidy e a criança chorona. E se fosse para eu chutar qual é qual, eu diria primeiro que o Fredbear representa a criança chorona. E o motivo é bem óbvio. Além do Fredbear ter mastigado a cabeça dele, a pelúcia que ele tinha do Fredbear possui muitas características similares ao que vemos aqui nesse minigame. Ambos falam quando querem, e quando falam é para oferecer a solução de um problema. Já o Golden Freddy também é bem simples. Ele é agressivo, tal qual a Cassidy ao longo de todas as suas aparições na franquia, tanto no The Week Before quanto na UCN. Próxima sessão: quarto infantil. Chica vai para o quarto da criança, que está cheio de brinquedos espalhados e pôsteres do Fred Fazbear na parede. Há um bebê chorando no meio do quarto, mas mais uma vez os cupcakes sumiram. Chica decide recolher os brinquedos e colocá-los em uma caixa de brinquedos. Sua organização dá resultado. Assim que todos os brinquedos são recolhidos, uma gaveta se abre com um cupcake dentro para o bebê faminto. Eu sei que tem uma caixa aí, mas essa não é a caixa do FNAF 4, não se preocupa, a gente vai falar dela já já. Olha, talvez esse quarto seja da criança chorona. Só talvez. Mas eu acho que se de fato fosse o quarto dela, iriam mencionar as pelúcias que ela tinha, e não chamar só de brinquedos. E não, aquele quarto com 2 portas não é o quarto da criança chorona. O quarto dele é bem menor e é completamente diferente. Pelo menos é isso que os minigames do FNAF 4 dão a entender. Finalmente,
a sala secreta. Sem que a Tika saiba, a sala secreta só pode ser destrancada depois de você ter concluído os 2 níveis do quarto. A sala secreta contém uma ferramenta secreta, uau, quem diria, interessante e útil, uma que pode ajudá-la a terminar o jogo. Uma chave dourada essencial. É aqui que você também verá uma caixa que os fãs de longa data reconhecerão, bem como uma espiada em seu interior para aqueles criativos o suficiente para encontrá-la. E tem um parênteses ali que não será revelada o interior. Bom, agora ficou mais claro do que nunca que a caixa de brinquedos não é a caixa do FNAF 4, já que elas são 2 coisas diferentes. Então eu não acho que a caixa do FNAF 4 tenha brinquedos das vítimas do William. E muita gente teorizou isso porque no filme de FNAF 2, vemos a Vanessa abrindo uma caixa que continha brinquedos das vítimas de seu pai. Mas nada impede que realmente tenha brinquedos na caixa do FNAF 4, essa é só minha visão. Entretanto, ainda é muito interessante ver que a caixa voltou a ser mencionada oficialmente em FNAF. E isso só pode significar 2 coisas. A primeira e mais sem graça é que isso não passa de uma piada do Scott. E a segunda, e a que eu espero do fundo do meu coração que seja verdade, é que a gente tá caminhando aos poucos pra finalmente descobrir o que tem dentro dessa caixa em um futuro lançamento da franquia. Escritório. O escritório é bem pequeno, com apenas 2 bebês chorando e um estranho homem cinza sentado à mesa. O obstáculo é encontrar os cupcakes secretos. Tika olha ao redor, mas não os vê. Ahá, isso até que ela descobre um mini cofre trancado. Tika precisa descobrir o código de 4 dígitos para chegar aos cupcakes. O homem cinzento parece não querer conversar, então Tika sai para encontrar o código de 4 dígitos. Antes de ir pro bilhete abaixo, eu gostaria de dizer um pouco sobre esse homem cinza, que pra mim só pode ser o Homem Cinza de FNAF World, quem diria. E esse ser é uma incógnita até os dias de hoje, mas o último diálogo dele em FNAF World pode nos dar um norte. Estou impressionado. O que você está fazendo aqui? Não vê que eu estou ocupado? Você desativou meus jogos? Eu não sabia o que fazer. Eu não quero decepcionar as pessoas. Mas minha cabeça não tá bem. Fiz algo terrível. O nome dela é Baby. É tarde demais para desativá-la. Me desculpe. O show começará em instantes. Por favor, permaneçam em seus lugares. E o homem aparece morto na sua mesa. A identidade dele é incerta, mesmo tendo dito que criou a Baby. Não dá pra afirmar com 100% de certeza que é o William ou o Henry, pois ambos já tecnicamente criaram a Baby. Na trilogia, Henry cria vários animatrônicos para substituir a Charlie depois que ela foi morta pelo William, um para cada fase da vida dela. Porém, depois do Henry se desviver, o William pega um esquema de uma 4ª Charlie que não foi concluída pelo Henry, transformando ela na Circus Baby. Então, de certa forma, dá pra fazer um malabarismo e dizer que o Henry criou a Baby. Mas isso não passa de um tecnicamente, até porque sempre foi deixado muito claro que quem criou ela foi o William. O máximo que o Henry pode ter feito é ter criado a base de tudo, e isso só nos livros, porque nos jogos não existe indício algum de qualquer envolvimento dele na criação da Baby. E pra matar isso de uma vez por todas, o esquema da Baby tá no nome da Afton Robotics, então nem a Fazbear teve envolvimento nisso. Mas também existe a hipótese de que esse homem é nada mais do que um self-insert do Scott, pois na época que ele tava fazendo Sister Location, ele se sentia exausto mentalmente e usou o jogo pra desabafar. E além disso, o Scott também pode ser considerado o criador da Baby, já que
ele criou FNAF. Mas o fato desse Homem Cinza ter voltado nesse livro me faz pensar que ele não é um self-insert do Scott. Até porque se ele foi um usado na época pra desabafar, não teria motivos pra ele voltar nesse contexto tão desconexo com o anterior. Mas vale lembrar que muito provavelmente William Nefton não pode ser o Homem Cinza se ele for uma das figuras sombrias. E isso tudo fica ainda mais confuso, já que o Homem Cinza diz ter criado a Baby, e eu acho que o William não pode ficar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. E agora a gente está num beco com várias saídas, mas nenhuma delas parece ser a correta. Então o que nos resta é esperar alguma nova pista aparecer para que esse mistério seja resolvido. Enfim, vamos pro bilhete que diz: mais tarde, Chica recupera o código de 4 dígitos e abre o cofre, alimentando rapidamente os bebês. Finalmente, o Homem Cinzento decide falar, dando uma dica sobre algo assustador debaixo de uma cama. Essa é a parte que me fez acreditar que essas sessões não estão alinhadas cronologicamente, já que o livro tá falando sobre o Golden Fred debaixo da cama, logo depois da gente já ter passado por ele em outra sessão. Enfim, prosseguindo. O banheiro. No banheiro, Chica tem a tarefa de pegar um cupcake flutuante na banheira para acalmar o bebê que chora sentado no chão. Chica precisa tirar todos os patinhos de brinquedo flutuantes para esvaziar a banheira e pegar o cupcake para alimentar o bebê impaciente. Surpresa! Há algo muito mais importante no fundo da banheira. Nada muito relevante pra comentar nessa sessão, a não ser por essa coisa muito importante que estava no fundo da banheira. O que é essa coisa? Eu não faço a menor ideia, mas eu acredito que seja o chapéu preto do Golden Fred. Continuando, a garagem. A garagem sombria está cheia de caixas, bicicletas velhas, ferramentas enferrujadas e um carro quebrado. Há 4 bebês chorando e cupcakes esperando por Chica. No entanto, há um problema. Ratos estão tentando roubar os cupcakes. Chica precisa da ferramenta secreta do queijo para distrair os ratos e impedir que roubem os cupcakes. Com os ratos distraídos pelo queijo, Chica pode realizar a tarefa de coletar os cupcakes e alimentar os bebês que choram. Olha, aqui eu não vejo nada para comentar novamente, nem mesmo o carro, até porque a única coisa que a gente sabe dele é que ele tá quebrado. Porém, abaixo temos mais um bilhete que diz: depois que os bebês são apaziguados, um rádio antigo com estática liga e começa a repetir uma série de números. Chica precisa memorizar esses números para algo importante. Olha, sinceramente eu não vejo muita outra coisa que esses números possam ser, a não ser a senha que a Chica usa para abrir o cofre no escritório. Vamos então para a última sala, o sótão. Chica percebe que precisa da chave dourada para entrar na fase final. O sótão é o grande final, com 10 bebês famintos escondidos e 20 cupcakes em meio a uma pilha de caixas de armazenamento e baús antigos. Um cupcake não é suficiente para cada bebê, e o desafio adicional é que as caixas e os baús se movem e se deslocam como um labirinto em movimento. Chica tem dificuldade de encontrar por onde passou ou para onde está indo, enquanto tenta vencer o cronômetro de 3 minutos. Cuidado com as figuras sombrias. Elas aparecem nos momentos mais inoportunos. Esperamos que Chica tenha guardado 1 ou 2 power-ups para esta fase, a fim de terminar em menos de 3 minutos. Aqui eu realmente não tenho nada a dizer. Essa chave dourada é uma chave, até onde eu sei, a única vez que a gente vê chave dourada em FNAF e é no FNAF World, mas não sei muito bem o que essa chave possa ser além de uma chave. E a única coisa que essa sessão me fez lembrar foi do labirinto de Secret Bridge, que é o verdadeiro inferno na Terra, e aquilo me dá pesadelos até hoje só de lembrar. E finalmente, a chegada. Tchá, tchá, tchá! Chica vence o jogo alimentando todos os bebês com cupcakes doces. Sua festa secreta acabou e ela acalmou todos os seus convidados e conseguiu escapar das figuras sombrias, que felizmente desapareceram tão furtivamente quanto apareceram. De repente, a música explode pela casa e confetes caem ao seu redor. Todos os seus convidados indesejados, Fredbear, Greyman, Bonnie e Golden Fred, se movem pelos corredores dançando. Chica decide se juntar à dança pela casa. Sabe o que isso me lembra? Happiest Day. Olha, esse jogo da Chica é bem diferente dos minigames que fazemos no FNAF 3 para alcançar o Happiest Day, já que não precisamos fazer nada de normal para alcançar o final bom, basta jogar da forma correta. Mas infelizmente esse é o fim, não tem mais nada que a gente possa adicionar para chegar numa conclusão definitiva sobre o que se trata esse jogo. Então o melhor a se fazer é esperar.
até algum futuro lançamento esclarecer o que é esse jogo secreto da Chica. E a minha aposta é que isso vai ser esclarecido em alguma sequência de FNAF, já que na mesma live que o Scott foi questionado sobre o Chica Secret Party, ele mencionou que está trabalhando numa sequência, em um 2 e não num 3. Ou seja, ele tá falando sobre algum jogo, e não sobre a adaptação do FNAF 3 pro cinema. Então algum jogo vai receber uma sequência. Qual deles? Bom, vamos pros candidatos mais prováveis. Para começar bem, temos FNAF World, que apesar de ser quase impossível ele receber uma sequência por ser um jogo mais bobinho e fora da curva, não dá pra esquecer que FNAF World ainda é canônico, então não dá pra descartar ele. Sister Location. Ainda existem muitas dúvidas sobre Sister Location, por exemplo, não sabemos como William descobriu o remanescente, quantas crianças foram capturadas pelos Phantimes e o que aconteceu com elas, o que aconteceu com a Afton Robotics após a morte do William e muitas outras coisas. Temos também Pizzaria Simulator, e esse é o menos provável na minha opinião, já que esse jogo não precisa de uma sequência e as perguntas que temos sobre ele muito provavelmente serão respondidas de uma outra forma e não com uma sequência. O CN, olha, até que seria interessante, viu? Mas pra mim esse jogo segue a mesma linha de raciocínio do Pizzaria Simulator. Ainda temos muitas dúvidas sobre ele, mas eu duvido muito que elas serão respondidas numa sequência. E Help Wanted já tem uma sequência, então pode esquecer ele, viu? Vamos agora pros jogos mais recentes, Security Breach. Esse receberia uma continuação direta dos eventos que vemos em Ruin, mas eu acredito firmemente que ainda há necessidade de continuar explorando o passado da franquia, pra depois recebermos uma sequência de Security Breach. E por último, mas nem por isso menos importante, Secret of the Mimic. Olha, existe um grande espaço para uma sequência aqui, viu? E tendo em vista que não anunciaram uma DLC para ele até hoje, é bem provável que ele receba uma continuação ao invés disso. E qual sequência vai ser? Não faço a menor ideia. Pode ser que seja sequência de algum jogo que eu não tenha mencionado aqui, tipo um FNAF 2, mas eu aposto que vai ser uma sequência de Secret of the Mimic. Enfim, povo, eu acho que por hoje é só. Não se esqueçam de olhar debaixo da cama de vocês antes de dormir. Vai que um urso amarelo tá escondido ali só esperando você dormir pra te pegar de jeito. Eu acho que isso não pegou bem. Enfim, um beijo e um queijo. Tchau, tchau.